Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Consoladora dos aflitos. Rogai por Em nome do nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Mauro, depois de você comentar bastante sobre a fraternidade e o caminho, gostaria que você comentasse sobre a comunidade Hesed agora. Bom, como falei no começo, no meu ponto de vista, a comunidade Hesed vai representar uma segunda vertente, né, dos movimentos carismáticos. Como o professor dizia, para pegar uma xícara tem que ir sempre com 2 dedos, não dá para pegar só com um dedo, tem que ser com os 2 lados. Ou seja, os inimigos da igreja, para pegar os católicos, para fazer perder as almas, querem pegar os 2 lados, né? O lado mais ativo e o lado mais místico-contemplativo. Eu diria que a comunidade Hesed está nesse viés mais contemplativo. Ela é mais contemplativa, mas se diz, são uma caricatura, como eu chamei a Fraternidade do Caminho, uma espécie de caricatura dos verdadeiros franciscanos. A comunidade Hesed vai ser uma caricatura dos verdadeiros carmelitas, né? Ela é mais numerosa, Mauro, do que a Eu acho que não. Eu acho que a mais numerosa é a Fraternidade do Caminho. Fraternidade do Caminho? São bem mais numerosos. E até porque me parece que é uma minoria que tem mais essa tendência mais contemplativa, né? A maioria das pessoas tem uma Sim. tendência mais ativa. E a comunidade Hesed, eu acho que talvez ela faz menos apelo, apesar de, como toda renovação carismática, todas essas comunidades se dizem não carismáticas. Mas é claro, todas têm, eu conheci de perto. Eu fiquei lá 3 meses, conheci a irmã Kelly Patrícia, a irmã Jeanne Madeleine, que são os fundadores. E eu fiquei lá 3 meses e vi que tem sentimentalismo, uma devoção sentimental como toda renovação. Mas é verdade que eles são um pouco menos apelativa que como a Fraternidade do Caminho, faz menos apelo a esse tipo de coisa. Mas eu considero a comunidade Hesed mais perniciosa, exatamente por essa razão. Uma das razões é essa, parecer mais comportada, mais conservadora, mas é mais perniciosa, que eu acho que ela tem doutrinas ainda piores, né? Que eu vou explicar um pouco aqui, né? E, como eu disse, para mim, se não me engano, eles se consideram, sobretudo, voltaram para esse carisma carmelita, né? Como que os continuadores dos verdadeiros carmelitas de Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus. E, para mim, eles não passam disso, uma caricatura dos verdadeiros carmelitas, né? E eu passei 3 meses, se não me engano, foi no ano de 2006. Em 2005 eu passei na Fraternidade do Caminho, em 2006... Talvez eu me engane em alguma precisão das datas, porque já faz muito tempo, mas acho que foi por volta de 2006. Eu passei lá 3 meses de experiência vocacional nas irmãzinhas lá da fraternidade, da comunidade Hesed. E conheci pessoalmente a Madre Kelly Patrícia, a irmã Kelly Patrícia, a irmãzinha tocadora de violão e de rock. Hoje em dia, na minha época, ela não tocava rock, eram aquelas musiquinhas mais sentimentais, mas um pouquinho mais comportadas. Ontem eu fui pesquisar o nome dela no Google, já vi ela com umas fotos mais de roqueira, com umas jaquetas um abismo assim. atrai outro abismo, claro, então quando começa a música isso aí não tem sentimental vai fim. acabar no rock, enfim. Isso aí não tem fim, cada vez vai piorar mais, né? Então ela já está tocando a guitarrinha e tal, cada vez o viés é isso, né? O sentido é esse, cada vez vai piorar mais, né? E eu conheci pessoalmente, eu passei 3 meses lá no mosteiro deles no Ceará, não é exatamente em Fortaleza, mas uma cidade adjacente ali de Fortaleza, não me lembro mais o nome da cidade. Eu conheci os 2 irmãos mais antigos, né? Para vocês verem que não é à toa que eu conheço a comunidade Hesed, mas eu conheci os 2 irmãos mais antigos, que são, hoje em dia, né? O irmão Luiz Maria e o irmão Emanuel. Na minha época tinha irmãos mais antigos que, por exemplo, o irmão Emanuel, que é posterior. Se não me engano é esse o nome dele, irmão Emanuel. É o irmão João Pio, que era anterior, na minha época ele ainda estava nesse mosteiro, ainda estava nessa comunidade. Mas depois eu voltei para Belém, depois que eu saí do IBP eu voltei para Belém para passar umas férias.
reencontrei um amigo meu paraense, que na minha época tinha professado os votos lá na comunidade Hesed, e reencontrei ele e ele me disse que a maioria dos irmãos da minha época tinham todos saído. Esse irmão Pio, que era dos mais antigos, também saiu. E tinham sobrado da nossa época só esses dois irmãos, que é o irmão Luiz Maria, se não me falha a memória, e o irmão Emanuel. Esse irmão Manuel, tem uma história engraçada com ele, é uma pessoa, mais daqueles coitados como eu, era um coitadinho também, um pobre coitado enganado pela falsa mística da renovação carismática. É uma pessoa até que tem uma boa intenção, um jovem, acho que naquela época, ele não era tão jovem, acho que tinha 30 anos, ou quase isso, 30 anos. E já estava um bom tempo na comunidade Hesed, querendo se tornar padre, mas nada de conseguir uma aprovação eclesiástica, e já estavam tendo aula de teologia, se não me engano, no seminário de Anápolis, mas nada de... só promessa, nada de ordenação, nada de nada. Então ficava lá, se estudava muito filosofia, teologia, ficava estudando lá no seminário de Anápolis, com a promessa de vão se tornar padres. Se não me engano, até hoje ele não é padre. Se não me engano é isso, talvez eu esteja enganado, mas se não me engano, até hoje ele não é padre. Enfim, e aí ele era uma espécie de conselheiro espiritual meu, na época que eu estava lá, e nem era padre. E era um conselheiro espiritual. Eu me lembro que eu fui atraído... Os leigos são conselheiros espirituais nessas comunidades. Também. E eu me lembro que uma das coisas que me atraiu para ir para essa comunidade Hesed foi aquelas fotinhas mais piedosas, né, dos irmãos segurando o breviário e rezando os ofícios. Eu achei bem comportado, achei, caramba, esse pessoal parece bem conservador. E aí que eu já estava frequentando o site Monfort e fui induzida, porque pra gente que não conhece nada, um mosteiro que parece gente rezando conservador, isso aí é mais tradicional. Então para mim o mosteiro sempre, quem não conhece muito o mosteiro, é uma coisa mais tradicional do que a perniciosidade que existe por aí. Então aí eu vi as fotos, vi algumas notícias, achei interessante e fui lá para conhecer essa comunidade. Esse irmão Manuel era uma espécie de conselheiro, não sei como é hoje em dia, mas na minha época os novos que chegavam lá, os vocacionados que chegavam lá, eles colocavam uma espécie de conselheiro que eles chamavam anjo da guarda, que nos 3 meses de experiência que você passava lá, esse anjo da guarda ia estar lá como que dando conselhos, ensinando algumas coisas da comunidade deles mais próximo de você. E esse irmão Manuel era o meu conselheiro, meu espécie de anjo da guarda, como eles falavam lá. Eu me lembro que ele tinha grandes brigas com ele lá, que eu já tinha aprendido alguma coisa com o site Monfort, apesar de ainda não ter uma correspondência direta com o professor Orlando ainda. Mas aí eu questionava muitas coisas, né? Eu me lembro que a primeira coisa, eu acho que isso é uma das coisas mais perniciosas da Hesed, que eu sei que tem muitas pessoas boas que defendem isso, mas isso é um absurdo. Eles fazem uma lavagem cerebral para as pessoas defenderem isso e acreditarem nessas mentiras deles, que é a devoção por Medjugorje. Isso é muito forte neles, muito. E até hoje eles são devotos de Medjugorje. Inclusive a irmã Kelly Patrícia, a irmã Jane Madeleine, se eu não me engano, eles vão se converter e decidirem a fundar essa comunidade exatamente numa peregrinação que elas fizeram para Medjugorje. Voltando de lá, elas tiveram uma inspiração divina para fundar essa comunidade. Eu não conheço, admito que eu não conheço profundamente a história individual delas. Então, só para ter uma ideia, né, aí eu cheguei lá, vi que era Medjugorje, já sabia alguns problemas de Medjugorje, já fiquei com o pé atrás. Ixi, esse negócio é estranho, né? O pessoal gosta de Medjugorje. E eu me lembro uma vez, tinha um padre muito velhinho, que há muitos anos assistia com a missa, porque eles não tinham padres, então eles ficavam na dependência de padres diocesanos irem lá no mosteiro deles e rezarem a missa. Eu me lembro de um padre diocesano, na época, isso em 2006, Roma já tinha declarado alguns problemas se não me engano, proibido alguns confessores deles, dos videntes, a aparecer publicamente. Eu não me lembro exatamente qual era o problema, mas sei que já tinha um ataque de Roma, na época eu estava lá contra Medjugorje. E aí eu, na minha ingenuidade, agora teve um ataque de Roma, fiquei sabendo, agora eles vão voltar atrás dessa devoção estranha.
E aí eu me lembro que um padre velhinho que frequentava, que rezava a missa para eles algumas vezes, foi lá, rezou a missa e no final combateu, mostrou um documento de Roma, está aqui, Roma disse, contra esse movimento, contra Medjugorje, isso aí não é verdade, isso é mentira. Isso aí, um padre bem velhinho, né? E eu fiquei muito contente quando eu vi aquilo. Só que acabou o sermão, a irmã Jane Madalene se aproximou dele, foi lá tentar fazer a cabeça do padre velhinho. E aí eu fui falar com esse irmão Manuel, você ouviu, irmão? Você ouviu o padre atacando? Ele veio me dizer, é um padre velhinho, ele não sabe do que está falando. Então, mas aí eu tinha algumas brigas com esse irmão Emanuel, por exemplo, mas eu reforço que era uma pessoa que me parecia de boa intenção, como tem muitos na renovação carismática, mas está mergulhado nas mentiras da renovação carismática. E aí eu fui falar com ele, né? Esse conselheiro espiritual, eles aconselhavam alguns livros para os aconselhados dele, né? Deles. E um livro que o irmão Manuel me aconselhou, que me deu para ler, foi um livro sobre Nossa Senhora do Raniero Cantalamessa, que é um italiano, franciscano italiano, muito envolvido com renovação carismática, que defendia, que dizia, por exemplo, uma das heresias desse livro, que muitas vezes a poesia é mais importante que o dogma, né? Vai defender muito isso, entre outras bobagens que esse livro vai defender. Então, eu debatia com esse irmão Emanuel sobre as bobagens que tinha nesse livro, e ele sempre relevando, não, você tem que ver qual é o sentido realmente que ele quer ver isso, que ele está falando sobre isso. Então, para você ver que a formação desse pessoal é bem superficial e bem voltada por os sentimentos. E não tinha argumentos contra, só dizia que eu que não estava entendendo o sentido do autor. Como eu disse, ela me parece menos sentimental, mas exatamente por esse apoio a Medjugorje, para mim ela é bem mais nociva, a comunidade Hesed. As vocações, eu conheci muitas vocações. Conheci um rapaz lá do interior do Ceará, que na minha época estava junto comigo, e que tinha uma boa intenção, um rapaz muito piedoso, muito sério e tal. Quando eu saí de lá, eu disse para ele que era para ir sair de lá também. Mas era como na fraternidade de caminho, muito jovem, muito mal formado, não tinha argumentos, não tinha uma formação doutrinária e era engolido pelas mentiras que se ensinava lá na Hesed, sobretudo dessa devoção absurda, que continua, apesar de até hoje a condenação do Vaticano, condenação de Roma, continua apoiando. Uma das desculpas que eles sempre dizem mas todos os grandes santos foram perseguidos, né? Todos os grandes santos foram perseguidos, mas eles nenhum... se julgam já grandes santos, né? Eles julgam Medjugorje como uma grande representação de grande misticismo verdadeiro de Nossa Senhora, né? Por isso que estão perseguindo Medjugorje. Mas aí eles dizem, São Pio, por exemplo, foi perseguido, mas São Pio o Padre Pio não foi perseguido por uma falsa doutrina, né? Pode ter ser perseguido por inimigos, como os pastorinhos de Fátima foram perseguidos por maçons, por inimigos da igreja. Mas Medjugorje é perseguido por causa da falsa doutrina que tem lá, por causa das mentiras. E defender isso, defender as mentiras. Eu me lembro que eu cheguei lá e eles fazem a lavagem cerebral, né? Começa a bombardear com Medjugorje e passavam uns filminhos de Medjugorje pra gente. E um dos filminhos, Nossa Senhora dizia que Deus não quer templos, mas Ele quer corações. Oh, tão bonito. Esse sentimentalismo. Tão doce, né? Outra coisa, todas as religiões são iguais perante a Deus. Diziam, é um erro gravíssimo. E outras aberrações de Medjugorje. Nossa Senhora dizendo, eu não disponho de todas as graças. Jesus prefere que vocês dirijam seus pedidos diretamente a Ele ao invés de recorrerem a uma intermediação. Imagine Nossa Senhora dizendo isso. Em Deus não há divisões ou religiões, são vocês, no mundo, que criaram divisões. Então, é esse nível de mentiras e de heresias que a Medjugorje ensinava e que é muito apoiado pela comunidade Hesed. Bom, outra coisa que eu achava muito esquisita é que eles fazem uma espécie de adoração ao preciosíssimo sangue. Quer dizer,
Se não me engano, era numa sexta-feira, eles colocavam num cristal sangue consagrado da missa e ficava lá em exposição para eles adorarem, né? Isso já foi feito na igreja, mas é uma devoção muito antiga. Eu não sei se hoje em dia é realmente, infelizmente eu não tive tempo de pesquisar ou perguntar para os padres, se hoje em dia é proibido fazer isso, mas eu sei que tem muito risco de fazer esse tipo de coisa, porque o sangue é muito perecível ali, o vinho que se transubstanciou em sangue de Nosso Senhor, aquilo era uma matéria muito perecível, e o risco de profanar, ficar ali durante a noite em adoração, de se corromper e de profanar o sangue de Nosso Senhor é muito grande, por isso que não se faz mais essa prática hoje em dia, né? Quer dizer, Eu não não é sei recomendável. não é recomendável, mas eles gostam muito, né? Sempre tem a renovação carismática e essa comunidade mostra muito isso também. Quer dizer, esse gosto pelas tradições bem antigas da igreja. Exatamente por Coisas isso. que até a igreja abandonou pela inconveniência, muitas vezes. Claro, porque eles gostam de ser excêntricos, atrair pela excentricidade, extravagância, eles gostam muito disso. Outra coisa que é muito estranho, assim também a Fraternidade Caminho tinha, eu esqueci de citar isso, não citei, mas aproveito para citar agora. Os homens e mulheres, mesmo os ditos religiosos lá, são muito próximos. Eles não moram nas mesmas casas, isso pelo menos os que eu conheci, nunca moram na mesma casa, as casas são distantes, mas eles estão sempre muito próximos. Ou seja, faz apostolado, estão se revendo depois de um dia de apostolado, vão se rever os irmãos e irmãs se abraçam. Ô irmão, tudo bem você? Aquele abraço bem caloroso, que é um absurdo para a disciplina tradicional da igreja, sempre manter essa reserva, essa distância entre religiosos e religiosos. Na comunidade Hesed, eu acho que era um pouco menos isso, mas as casas eram separadas, mas estavam com os irmãos e as irmãs sempre com uma certa frequência, um pedindo conselho do outro, um muito próximo do outro. Com familiaridades que não são convenientes. Claro, claro. E os ofícios, normalmente, eles cantam juntos. Os ofícios, irmãos e irmãs cantam junto. Um do lado, outro do outro, mas sempre estão lá os dois no mesmo coro. Tá? O que mais que eu posso dizer? A comunidade Hesed tem um certo apego ao financeiro. Me falaram que, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas um religioso que na época eu estava lá, religioso entre aspas, né? Estava lá, me disse, quando eu saí de lá, houve grandes escândalos financeiros lá, descobriram muito desvio e ele disse que a maioria dos benfeitores da nossa época, todos foram embora. Mas é claro, esse pessoal sempre renova, sempre sabe seduzir pessoas bem intencionadas. Então, renovaram todos os benfeitores, mas na nossa época, por causa de um escândalo financeiro que teve lá, de desvio de dinheiro, porque lá as vocações são todas, não é bancada pelo mosteiro, mas toda vocação tem a obrigação de procurar o seu próprio benfeitor para bancar a estadia dele no mosteiro. Então, eles recebem ajuda de benfeitores de fora do instituto, né? Toda vocação tem que fazer isso, e esse dinheiro desses vocacionados era desviado, não chegava aos vocacionados lá. Então, houve um escândalo muito grande, muita gente foi embora. Tá bom? Então, acho que mais ou menos são esses os problemas da comunidade Hesed. Não sei se eu me lembro de mais algum. Não, acho que é tudo isso. Acho que é mais ou menos isso. Se eu for me lembrando de outros, eu vou citando. E aí eu queria dar minha pequena contribuição aos erros doutrinários da renovação carismática, né? Como eu disse para vocês, é uma grande vetor, uma grande vertente aí para impulsionar o ecumenismo dentro da igreja. Não tenho dúvida nenhuma que ela é fruto da gnose de Joaquim de Fiore, do século XII, o monge cisterciense do século XII, que pregava que existia uma igreja interior, uma igreja pneumática, mística, dentro de você mesmo, né? Que é um menosprezo das instituições e da hierarquia, porque o que interessa é a igreja no seu interior, pneumática. São Tomás, que é um pouco posterior a Joaquim de Fiore, vai combater essas ideias de Joaquim de Fiore, e na Suma Teológica, na segunda de São Tomás, questão 106, artigo 4, São Tomás vai dizer assim, que vai bem contra
a frase que eu falei no começo do cardeal Suenan, né? E com a frase da maioria dos carismáticos, que a renovação vem trazer uma primavera para a igreja, uma renovação espiritual para a igreja. São Tomás vai dizer assim: não se deve esperar, atacando Joaquim de Fiore e atacando esse falso misticismo, né? Não se deve esperar nenhum estado futuro em que a graça do Espírito Santo seja aproveitada mais perfeitamente do que até agora o foi, e sobretudo pelos apóstolos, que receberam as primícias do Espírito Santo, isto é, com prioridade no tempo e mais abundantemente que os outros, como diz a glossa. Né? E um dos grandes impulsionadores dessa doutrina da renovação carismática, um grande teólogo progressista da época do concílio, é o Yves Congar, que vai defender muito essa igreja pneumática. Ele vai dizer que a renovação carismática vai, na verdade, aproveitar o lado bom das doutrinas de Joaquim de Fiore, que não tem nada de bom, né? Só absurdos, né? Como eu já falei aqui também, o professor no artigo, o professor Orlando Federi no artigo vai citar um livro do Henri de Lubac, que é A Posteridade Espiritual de Joaquim de Fiore, que vai falar que o adornamento, o Henri de Lubac, que era um fulano bem ruim, inclusive foi silenciado uma época por Roma, pelo Papa, mas depois voltou a ter liberdade que ele tinha, depois do Vaticano II, né? Ele vai dizer que o adornamento, ou seja, essa secularização da igreja, com o Vaticano II, deriva de Joaquim de Fiore. Como eu disse para vocês, tanto a renovação carismática como a falsa direita de hoje em dia são filhos de um mesmo pai, que é Joaquim de Fiore, mas mais do que Joaquim de Fiore, da gnose da qual vai derivar esse lado mais ativista da falsa direita da teologia da libertação e o lado mais místico, que é a renovação carismática. Outra coisa que eu queria citar, que eu acho muito importante, é essa caráter sectário, né, da renovação carismática. Tem um artigo, quem quiser procurar lá, só jogar seita, a palavra seita e Montfort, que vai cair lá no nosso site, que vai mostrar um artigo do professor onde ele cita como fonte argumentos de um artigo do Observatório Romano contra as seitas, e lá dá interessantes argumentos contra as seitas, né, que vão se encaixar direitinho, muita coisa com a renovação carismática, né. Por exemplo, aqui, nesse mesmo artigo que o professor vai citar, todo o poder espiritual que no princípio Cristo entregou à igreja foi transferido à seita daqueles que se dizem apóstolos ou da ordem dos apóstolos, ou seja, como os carismáticos. Os apóstolos antes tinham os grandes carismas, hoje quem tem os grandes carismas da época dos apóstolos é a renovação carismática. Esta seita ou ordem é, segundo ele, a congregação espiritual enviada e reservada por Deus para estes últimos tempos. Era uma coisa que eu via muito na fraternidade comum, a humildade deles, né? Muitos deles se consideravam, não, nós estamos previstos. Por exemplo, São Luís fala da gente no Tratado da Verdadeira Devoção daquele santo dos últimos tempos, né? E se consideravam um pouco que se achavam na humildade, toda a descrição lá que dava São Luís, né? Então, os carismáticos se acham um pouco esse santo dos últimos tempos, onde vão revelar os grandes carismas da igreja, né? A hierarquia da igreja é, então, considerada como pura estrutura, sem espírito e sem a graça de Deus. Quer dizer, a hierarquia está sem a graça. Quem vai dar a graça de Deus somos nós, os simples leigos que temos os carismas, né? É uma coisa muito comum na renovação carismática, essa falta de respeito ao clero, né? Por exemplo, na Shalom é muito comum, em outras comunidades também, é muito comum na Shalom, leigos dão ordem para os padres, né? O leigo, porque está lá na fundação, está há muito tempo lá é membro dessa comunidade. Um padre que é ordenado recentemente, um jovem padre, ele vai obedecer às ordens do diretor, que normalmente é um leigo. Então, o leigo dá ordem aos padres. Invertendo a hierarquia da igreja. Invertendo a hierarquia, exatamente, porque para eles o que importa é uma igreja interior, pneumática, e não uma igreja hierárquica. Dando
continuação nessa vertente sectária, né? Da Renova, como mostrar como era muito parecida com as seitas. No artigo citado no site sobre as seitas, que toma como fonte o Observatório Romano, vai dizer assim: consequentemente, a adesão do sectário a seu grupo religioso tem sempre um caráter passional e não racional. Dá para incluir direitinho a renovação carismática. A defesa que se faz da sua crença é sempre apaixonada. Ele procura justificá-la, mas com base no que ela combate do que no que ela ensina. Ou seja, o que vai combater a renovação carismática, né? Vai combater uma vida mundana de desprezo da religião. Quer dizer, o que ela combate, mas o que ela ensina? E as falsas doutrinas? É típico da renovação. Além disso, como a doutrina da seita é sempre contraditória, seus membros são constrangidos a não discutir os pontos de contradição. Isso é típico da renovação, isso é típico desses movimentos, não se discute, porque eles não têm argumentos. São constrangidos a não discutir os pontos de contradição, mas a fazer uma apologética global, defendendo o sistema sectário em bloco, evitando teimosamente discutir os pontos em que é refutado ou em que se evidenciam as contradições. Isso aqui se encaixa direitinho na renovação carismática. E eles são excêntricos. O caráter separatista do espírito sectário tende a manifestar-se por um comportamento sempre singular. É por isso que a Fraternidade do Caminho gosta muito de andar descalço, a roupa como um franciscano rasgada. Quer dizer, todas essas excentricidades eles gostam muito. A renovação adora ser excêntrica e extravagante. Então, Mauro, nós temos mais uma carta de um leitor, que é o João Vitor, e ele trata de um problema que é comum para aquelas pessoas que frequentam a RCC, mas que começam a perceber que tudo aquilo não passa de uma fachada, de uma falácia, né? E quando percebem isso ficam isolados, né? E tem esse problema. Então ele diz assim que ele é de uma pequena cidade no interior do Piauí. Nessa cidade todos os movimentos da igreja são em uma totalidade carismáticos, são todos contaminados pelo carismatismo, o qual não me simpatizo nem um pouco. E lendo o site da Monfort, ele viu que ele estava correto, porque ele começou a estudar esse assunto. Ele, quando cita para os colegas dele o catecismo ou documentos da igreja, os colegas que fazem parte da RCC dizem que ele é um fanático, né, que ele está seguindo doutrina que não tem que ser assim. Tem que sentir o amor de Deus e o fogo do Espírito Santo no coração, literalmente o fogo, quer dizer, corre o risco de ir para um fogo, né, um fogo material em outro lugar. Mas enfim, bem pior, né? Ele fala a verdade, na verdade ele não sente nada disso, né, essas manifestações simplesmente apaixonadas, ele não sente isso, não caio, não falo em línguas, nem nada assim, graças a Deus. Na verdade não acredito nessas coisas. Ou pelo menos que todos possam ser todos pelo Espírito Santo, da maneira que está na moda. Então ele não segue esse modismo. Só que ele expõe o problema dele. Isso me deixa com medo de não seguir o caminho da verdade, porque ele se sente excluído e sozinho. Então ele pergunta como é que ele deveria agir com relação a isso. Como é o nome dele mesmo? Ele é do interior do Piauí, o nome dele é João Vitor. João Vitor. Então, João Vitor, essa história é um pouquinho parecida com a minha, né? Só que você... Aí eu admito, né, com muita vergonha, mas você era muito mais normal, você é muito mais normal do que eu era, né? Porque isso aí que você contesta, que não sente nada, eu sentia, dizia que sentia na época, né, que era da renovação. Eu cheguei a, entre aspas, né, pregar retiros na renovação carismática, inclusive quando eu era da Fraternidade do Caminho, teve um retiro de carnaval na terra do fundador, em Santa Maria, na terra do fundador da Fraternidade do Caminho, ou terra do Padre Gilson. Ele é nascido em Santa Maria, lá do Pará, e eu fui lá, quer dizer, não fui o único pregador, outras pessoas fizeram pregações no retiro, eu fui pregar, inclusive era uma coisa que a Fraternidade do Caminho gosta muito desses retiros de carnaval, mas que esse retiro de carnaval sempre tem aquelas marchinhas, que são ditas marchinhas para Jesus, com toda a melodia lá dessas marchinhas horríveis do carnaval, mas com letras que levam, entre aspas, como a renovação gosta de dizer, levam para Jesus.
que é um absurdo, Que né? ao invés de combater os erros do carnaval, eles querem Se acomodar parecer, né? as duas coisas. E seduzir por semelhança. Mas aí eu ajudava em retiro e também achava que tinha esses tais dons do Espírito Santo. Fazia as pessoas repousarem no Espírito Santo, fazia esse tipo de coisa, vou explicar os erros desse falso misticismo, né? E inclusive tinha aquela, eu nunca fiz, né? Mas tinha aquela técnica a gente brincava muito na renovação, que alguns usavam aquela técnica do pezinho, né? Você vai empurrando a pessoa para fazer o dito repouso no Espírito Santo. Se a pessoa resiste muito, coloca o pezinho atrás assim que Tudo muitas vezes feito dá bem certo. naturalmente, né? Tudo com bastante Parece que passou inspirado uma pelo rasteira, Espírito vamos Santo, dizer, para o Espírito Santo agir de raspança maneira... para a pessoa cair. A gente faz uma brincadeira, mas é nesse nível a coisa. É uma coisa, uma Lamentável, caricatura, extremamente lamentável. é uma bobagem muito grande. Então, esses falsos carismas, né? Porque eu digo tanta emoção, tudo isso aí. Prova, Mauro, prova que isso é falso, esses carismas são falsos. Quer dizer, eu não vou dar aqui um tratado de teologia mística para provar isso aí. Vou dar alguns conceitos só, que eu também não sou teólogo, né? Mas dar algumas cartas na manga aí para o pessoal que combate a RCC ajudar na medida do possível com o meu conhecimento parco, né? Os falsos carismas, para mim, não tem outra coisa que derivam em dois extremos, né? Do subjetivismo ingênuo, ou seja, aquelas pessoas que são induzidas por esse sentimentalismo e acham realmente ingenuamente que têm esses carismas, né? Até mesmo que vai beirar, até mesmo que vai ter essa indução do préternatural. Não tenho dúvida nenhuma que muitas vezes chega a esse nível do préternatural, ou seja, uma indução, uma espécie de magia que vem, claro, atrair. Um padre muito bom já explicava uma vez para nós, dando uma aula muito interessante sobre os espíritos, né? Que tem demônios que são atraídos por certo tipo de coisa, né? Por exemplo, essas magias, né? Esses feiticeiros aí colocam lá o frango, a farofa, né? Para atrair certo tipo de demônio, e realmente os demônios, tem tipo de demônio que são atraídos por esse tipo de presente, né? Por esse tipo de oferenda para eles. E não tenho dúvida nenhuma que tem certo tipo de demônio que também são atraídos por esse transe. Essas práticas que são feitas atrairiam esses demônios. Muitas vezes alguns demônios para ter uma ação préternatural, não tenho nenhuma dúvida disso. Mesmo porque que são ações que são totalmente sem sentido, sentimentais, não tem nada racional que embaseie. Isso, e mais do que isso, a gente vê muitas consequências desse falso misticismo da renovação carismática que realmente vão mostrar pra gente, caramba, esse pessoal está em transe. Isso aí é uma coisa, um transe violento mesmo, a pessoa se contorcer, se jogar no chão, isso aí não é normal. O Espírito Santo não age assim, com essa extravagância, com essas coisas estranhas. Não é assim que o Espírito Santo faz, ele é sempre na serenidade, na discrição, né? Então não tenho dúvida nenhuma que também tem ação préternatural. Eu acho que a maioria realmente vem desse subjetivismo cheio de sentimentalismo e de emoção, confundido Espírito Santo, carisma, as verdadeiras moções do Espírito Santo, confundido com a emoção, com o sentimentalismo barato. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que também pode ter aí a ação do préternatural, né? Inclusive, queria citar aqui, a gente vai colocar o link aí para vocês terem acesso. Eu achei um artigo da revista, é uma revista da Associação Brasileira de Hipnose, né? Uma revista dita científica, né? Mas eu acho que é interessante que é um artigo que vem tratar desses rituais ditos religiosos, que utiliza Queria ler só 2 parágrafos rapidinho, que vai mostrar exatamente isso, essa ligação desse transe, desse ritual de certos pentecostais com a hipnose, com a indução hipnótica que a Associação Brasileira de Hipnose vai identificar nesses rituais. Ele diz assim, no artigo, né? Os transes rituais habitualmente vistos nos rituais religiosos
produzem uma intensa descarga de energias afetivas patogenicamente represadas, gerando uma autorregulação organísmica e bem-estar biopsicossocial. Para os espíritas, o transe é um estado modificado de consciência em que esta se interioriza e manifesta vivências habitualmente reprimidas na vigília. As características psíquicas desse estado são típicas: uma sugestionabilidade aumentada, estereotipias, literalismo, exibicionismo ou teatralismo, que é um teatro, né, que acontece na renovação carismática. O transe pode ser induzido artificialmente. Eu sempre tive na minha cabeça isso, que a gente induzia, depois que eu aprendi, né, a mentira da renovação, que era induzida alguma espécie que a gente aprendia técnicas, ainda que meio que não sabendo que isso era uma técnica, para induzir as pessoas a um certo tipo de transe, para ter essa falsa experiência com o Espírito Santo. O transe pode ser induzido artificialmente ou espontaneamente, e é de natureza reversível, havendo pessoas com maior facilidade para esse estado. Por exemplo, o nosso amigo aí, citado da carta, ele não tem facilidade para esse estado. Eu tinha, né? Mas eu também me sentia um estranho. Ele fala na carta dele, né, que ele se sentia uma pessoa isolada, se sente uma pessoa isolada. Eu também, porque algumas coisas da renovação eu não aceitava. Por exemplo, tinha os tais de forró de Jesus, o forró cantado com letra de Nosso Senhor, quer dizer, colocando o nome de Nosso Senhor numa letra de um forró, que é um absurdo, uma dança completamente imoral, e colocando o nome de Jesus, de Nosso Senhor e de Nossa Senhora nesse tipo de coisa. E eu odiava, nunca ia para esse tipo de coisa, e eu me considerava estranho, eu me considerava uma pessoa que estava me isolando, que isso depois eu descobri, que na verdade eu era normal, né? E o nosso amigo aí, o João Vitor, muito mais normal do que eu, que já os carismas ele achava estranho. Outra coisa ele diz aqui no artigo: a hipnose pode ser considerada como sendo uma dissociação psíquica produzida por reações emocionais, isso aqui é interessante, desenvolvidas através da intensificação de alguns estímulos. Por exemplo, eu posso dizer que se utiliza grandes estímulos na renovação, a luz mais meio apagada, a bateria, uma barulheira tremenda, a voz aveludada, mansa daquele que está induzindo a pregação ou aquele momento mais, entre aspas, mais espiritual. Então tudo isso são emoções, são técnicas para induzir o emocional das pessoas para aplicar esse tipo de sugestão para esse certo transe, né? Essas mesmas técnicas que você acabou de citar são usadas pelas seitas protestantes. Claro, é a mesma coisa. Reações emocionais, uma dissociação psíquica produzida por reações emocionais desenvolvidas através da intensificação de alguns estímulos impositivos ou permissivos. Ou seja, o João Vitor provavelmente não permite que esses induções, esses dispositivos façam com que ele entre nesse tipo de transe. Assim, para a indução e manutenção do transe hipnótico é necessário uma carga emocional. Esta deve apresentar certa intensidade para a ocorrência do transe, pois, segundo Priori Maia, sem emoção não há hipnose, ou seja, é uma certa hipnose sugerida, né, induzida pelos mestres lá da renovação carismática, mas é uma emoção para induzir essas pessoas a esse transe, a essa chamada hipnose. Claro que é uma coisa falsa, é uma técnica, aquilo não é Espírito Santo. O Espírito Santo não vem através de técnicas humanas. Todo mundo conhece, quem é carismático, conhece aquele famoso vídeo do Padre Jonas Abib, em que ele ensina a oração em línguas para uma técnica humana, ou seja, o dom do Espírito Santo não pode ser ensinado, o Espírito Santo não pode agir em técnicas humanas. Se existe uma coisa acima da natureza que vem, que é induzida por uma técnica humana, isso se chama magia. Isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo age, ele é sobrenatural no modo que ele age, ele é sobrenatural e ele também age de forma sobrenatural, não quando eu quero, não por uma técnica humana. Isso mostra como o carisma da renovação carismática é falso.
porque ele é induzido por técnicas humanas, técnicas de falar, técnicas da bateria, técnicas da música melosa, da luz mais meio apagada. Tudo isso é uma indução, tudo isso são técnicas, tudo isso é uma sugestão para fazer as pessoas mais suscetíveis e mais receptíveis para esse sentimentalismo, esse emocionalismo barato. É um absurdo estimular a devoção usando técnicas que são similares à hipnose. Claro. Quer dizer, a devoção ela tem que ser consciente, tem que ser racional. A pessoa tem que aderir às verdades e não por hipnose ser enganada. Claro. E aí eu queria citar umas 4 características, né, desses falsos carismas. Primeiro, o agente. O agente não é Deus. Por que não é Deus? Porque quando, como se diz, né, como o Espírito sopra onde quer. Exatamente, é o Espírito Santo que vai se manifestar onde ele quer. Mas não é isso que acontece na renovação. É quando os mestres lá da renovação querem induzir. Querem induzir um momento espiritual, o momento do repouso no Espírito Santo. Quer dizer, é quando o homem quer. Então, em primeiro lugar, o agente. O agente é o homem e não é Deus. O modo são técnicas humanas. Não claro que nós podemos dizer que existe um certo tipo de técnica humana que vai corroborar com uma verdadeira vida espiritual, que se chama na igreja de vida ascética, né? Que é um combate às nossas paixões desordenadas, né? Qualquer livro de mística sério mostra isso, né? Um combate às nossas paixões desordenadas que vai nos tornar aptos a receber inspirações do Espírito Santo, inspirações no sentido de aumentar nossa virtude, de agir mais virtuosamente, de ter uma vida mais contemplativa, de ter uma vida mais meditativa, tirar mais frutos das nossas orações, das nossas meditações, mas nada desse sentimentalismo exacerbado. Essa é a verdadeira técnica, entre aspas, né? Mas uma vida ascética que conduz a uma verdadeira espiritualidade, mas não essas técnicas absurdas da renovação de bateria, de indução, de gritaria, de transe, esse tipo de coisa nunca. A intenção. A gente não é Deus. O modo, técnicas puramente humanas. A intenção. Sempre com uma intenção de quê? De busca da santidade, mas não da santidade no sentido correto que a gente busca, mas a intenção de que a santidade dos grandes santos. Por quê? Porque o carismático ele se acha um grande santo, e um grande santo vai manifestar os grandes carismas, né? Todo livro de ascética e mística da igreja, dos grandes teólogos, vão mostrar isso, né? Que o quê? Vão mostrar que quanto mais progresso na vida espiritual, menos satisfação sensível nós temos, ou seja, menos essa satisfação sensível que, tipo, por exemplo, os carismas, os verdadeiros carismas do Espírito Santo vão ter. Por quê? Porque quanto mais espiritual eu sou, menos eu preciso dessas satisfações sensíveis, né? Mas para o carismático não. Quanto mais sensível, quanto mais emocional, mais santo eu sou. Por quê? Porque é falso o carisma dele. A frequência. Todo teólogo sério, aqui eu cito, por exemplo, o teólogo Royo Marim. Royo Marim vai ter uns problemas que ele vai aceitar. Ele vai um tanto que corroborar com a TFP em algumas coisas, mas o tratado de ascética mística dele antes do concílio, por exemplo, não sei se chega a ser antes do concílio, mas dos primeiras edições são bem bons, são bem sérios, ensinam muita coisa, mas nem precisa ser o Tanqueray também. A gente pode ver isso, que a frequência dos verdadeiros carismas do Espírito Santo, eles são exatamente extraordinários, são carismas extraordinários. Então, não é qualquer um que tem. Qualquer pessoa que começa a rezar lá, começa a manifestar os carismas, não. A verdadeira mística da igreja sempre ensinou que isso é extraordinário, são poucos que manifestam isso, e sempre para a edificação da igreja e não por um exibicionismo próprio. Quer dizer, era mais frequente no começo da igreja, onde claro. era necessário para a difusão mais rápida do catolicismo. Hoje em dia não há mais essa necessidade. Claro. Isso, como o Robson falou, a verdadeira manifestação dos carismas coincidentes com os apóstolos, São Tomás vai dizer, e reutilizando argumento de outros santos padres, como São Gregório Magno, que vai dizer que esses carismas do Espírito Santo serviram para o começo da igreja.
Como eu falei para vocês aqui, eu citei uma citação de São Tomás dizendo que não existe um tempo, a gente não pode esperar um tempo futuro em que o Espírito Santo vai se manifestar de forma mais intensa. Isso é um absurdo. Né? E, então, as frequências, a gente não é Deus, o modo, técnicas humanas, a intenção, como se eu fosse um grande santo já, por trás dessa intenção, eu sou um grande santo, por isso eu manifesto os carismas do Espírito Santo. A frequência é ordinária, sempre quando eu quiser. Quando eu quero me sentir melhor, quando eu posso me sentir melhor, eu manifesto esses carismas, quer dizer, porque eu sou o agente, então a frequência desses carismas é quando eu quero, porque eu sou o agente disso. E as pessoas, né? Os autores espirituais vão citar Santa Teresa d'Ávila nas moradas, né, dos castelos interiores aí, e vão dizer que alguns carismas do Espírito Santo realmente vão manifestar nos grandes místicos da igreja, como visões e outro tipo de coisa. Mas Santa Teresa d'Ávila vai dizer que são só aquelas pessoas que têm um grande progresso, que chegam quase na última morada da vida mística, como Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, alcançou. E pode ou não pode ter a manifestação de certos carismas, mas na renovação não. Qualquer principiante pode chegar lá e começar a manifestar esses falsos carismas. Então você vai pelo agente, pelo modo, pela intenção, pela frequência, pelas técnicas humanas, tudo mostra que esses carismas da renovação carismática são falsos. Eles dizem que o Espírito Santo sopra onde quer, né? Para poder justificar isso. Claro. Só que o Espírito Santo, então, sopra onde eles querem, né? Não onde o Espírito Santo quer. Exatamente. Onde eu quero. Aqui uma citação de São João da Cruz. As impressões sensíveis são de natureza a produzir erro, presunção e vaidade, porque, sendo tão palpáveis e materiais, movem muito os sentidos. A alma levada por essas impressões sensíveis dá-lhe grande importância, abandonando a luz da fé para seguir essa falsa luz que então parece a seus olhos o meio para levá-la ao objetivo de suas aspirações, isto é, a união divina. Entretanto, quando mais se interessar por estas coisas, mais se afastará do caminho e se privará do meio por excelência que é a fé. A fé não é sentimento, a fé é uma adesão da inteligência às verdades católicas. É uma coisa intelectual. A adesão da inteligência, claro, movida por Deus, uma graça sobrenatural, mas uma adesão à inteligência às verdades da igreja. Não é sentimental, uma experiência sentimental, como diz a renovação, né? A alma, além disso, vendo-se favorecida por graças tão extraordinárias e não ordinárias, isso aqui é São João da Cruz falando. A alma, além disso, vendo-se favorecida por graças tão extraordinárias, muitas vezes concebe secretamente boa opinião de si mesmo, ou seja, eu sou um grande santo, imaginando já valer algo diante de Deus, o que é contrário à humildade. Ou seja, todo grande místico, como São João da Cruz vai dizer, todo tratado de ascética mística, de ascese e de mística da igreja, vai dizer isso. Esse tipo de impressões sensíveis nós não devemos procurar. É claro que numa vida espiritual séria, Deus, por uma graça, pode dar algumas satisfações sensíveis para nós, mas Ele dá quando Ele quer, não é a gente que fica pedindo. Procurar esse tipo de coisa, procurar sempre essas satisfações sensíveis, como diz aqui, pode fazer a alma encher-se de si mesmo, que são os carismáticos, são cheios de si mesmo, por isso eles procuram, porque se acham grandes santos, podem manifestar grandes carismas, totalmente contra toda a verdadeira e séria mística da Igreja Católica. Aqui é Santo Afonso de Ligório. Alguns que leram livros de mística aspiram àquela união extraordinária com Deus, chamada união passiva. Porém, eu desejaria muito mais que aspirasse à união ativa, isto é, a perfeita conformidade com a vontade de Deus. Seria uma grande falta desejar êxtases, visões, revelações e coisas semelhantes. Os mestres da vida espiritual chegam mesmo a dizer que quem se vê enriquecido com tais graças deveria pedir a Deus que lhes tirasse para que possam amar no caminho comum da fé, que é o mais seguro. Muitos santos alcançaram a perfeição sem essas graças extraordinárias. Somente as virtudes, em especial a conformidade com a vontade de Deus, nos tornam santos. Isso é uma verdadeira mística da Igreja. E aqui eu queria citar o trecho de um livro
que eu comprei, mas infelizmente ainda não chegou, mas que traz argumentos interessantes, é de um padre não tão bom, que é o professor cita ele, combate um pouco ele no professor Orlando Fedeli, no nosso site, que é o padre Boaventura Kloppenburg, né? Ele é um padre um tanto quanto conhecido, mas ele vai dar aqui uns 12, assim, 12 conceitos ruins da renovação carismática, né? Ele diz, o primeiro, emocionalismo, eles confundem a fé com a emoção. Segundo, anti-intelectualismo e pietismo. Eles supõem que basta piedade e que não há necessidade de instrução na fé. Por isso que a formação é tão deficitária e tão superficial na renovação. Gnosticismo. Sentir-se conhecedor das coisas divinas e, portanto, perfeito, devido às experiências espirituais recebidas. Quer dizer, tenho Deus dentro de mim. É só essas experiências farem brotar esse Deus que está dentro de mim, né? Eu conheço não pelas verdades, pelo intelecto, mas eu conheço por essas experiências, falsas experiências místicas. E essas práticas emocionais iriam fazer aflorar essas Isso. verdades interiores. Iluminismo. Aceitar a falsa pretensão de ser iluminado e guiado somente do alto. Não existe hierarquia, não existe superiores, é por isso que um leigo pode mandar nos padres, né? Independência, ter a ilusão de depender unicamente do Espírito Santo, sem estar sujeito em nada a qualquer autoridade, desconhecendo o carisma hierárquico da igreja. Imediatismo, esperar tudo de uma intervenção direta e milagrosa, o que é extraordinário se transformou em ordinário, que é falso. Esperar de tudo uma intervenção direta e miraculosa de Deus, ignorando o exercício dos meios e da prudência humana. Sétimo, fundamentalismo bíblico. Tornar o texto da Escritura ao pé da letra, sem nenhuma norma de interpretação e aplicado de imediato às circunstâncias presentes. Acho que o professor Recolato comentou da última vez, né, que eu sustento isso aí, eu também fazia isso, que era muito comum uma pessoa da renovação carismática ter uma dúvida em alguma escolha da vida, ele vai dizer, vamos ver o que Deus tem para mim. Então, abria a Bíblia é como se um livro da sorte, né, aquele biscoitinho mágico da comida chinesa, né, que vai tirar lá o segredo pro dia lá, ou o horóscopo do dia, né? Você abre a página lá e tá lá uma citação, Deus está vendo, está querendo que eu seja padre, então tem que ser padre mesmo. Quer dizer, vem desse fundamentalismo bíblico, né? Elitismo, sentir-se superior, depreciar o que não é diretamente da renovação e criticar aqueles que não partilham as mesmas ideias. Isso aqui é fato. Eu vivi essa experiência, criticava todo mundo que não era da renovação. Gula nono, gula pseudo-espiritual. Alimentar uma avidez demasiado humana de experiências espirituais que não passam de experiências psíquicas. Ou seja, o padre Boaventura Kloppenburg está aqui confirmando que eu tinha falado que é só experiência psíquica que acontece na renovação. E eles têm uma gula por essas experiências. Carismania, reduzir a renovação a uma carismania barata e perigosa. Desconhecimento do ecumenismo, crer ingenuamente que não há diferenças profundas entre católicos e outras expressões cristãs. Como eu havia dito, é um grande vetor do ecumenismo. E 12, a alienação, ou seja, eu fico alienado dos verdadeiros problemas que estão hoje na igreja, que são os doutrinais, e pela missa. Tá? Eu cito aqui de passagem, só de passagem, tem um livro bem interessante que combate o carisma de dom de línguas da renovação carismática. Eu não me lembro mais daquele fulano, mas era um rapaz que, se não me engano, ele era um dos chefes lá daquele site que no começo combatia, o site da Monfort, o Veritatis Splendor, que depois parece que ele vai se aproximar do professor Orlando Fedeli, e se não me engano, hoje em dia ele é sede vacantista. Eu não tenho certeza disso, mas o que me disseram foi mais ou menos isso. E ele, enfim, ele no começo combatia o professor, depois viu que o professor tinha razão e acabou indo para o outro extremo. Muitas vezes acontece isso, por sede vacantismo. Enfim, mas ele tem um livro bem interessante que você vai achar fácil, eu posso depois mostrar o link, que vai combater esse falso dom de línguas na renovação carismática. Mas eu cito aqui também rápido
um artigo que eu encontrei no site do padre Marcelo Tenório, contra o dom de línguas, em que um dos nossos amigos lá do Campo Grande, nosso amigo Éder, vai fazer uma síntese do que ensina o São Tomás sobre o dom de línguas, e lá ele vai mostrar que São Tomás, que ele ensina do dom de línguas, que existe 2 tipos de manifestação desse dom, né? Que também vai falar São Gregório Magno, que é o dom de línguas, vão ser 2 coisas, ou falar línguas estranhas, mas existentes, ou seja, eu que não falo nada de inglês, ou não falo, por exemplo, São Paulo, quando falava, né, depois de Pentecoste, falava na língua dele, todos ouviam na sua língua materna, né? Então, são línguas existentes, né, compreensíveis e inteligíveis. E outra coisa que São Tomás vai dizer, que o dom de línguas é falar por símbolos. Ele vai dar o exemplo, e é um exemplo também que usa São Gregório Magno, por exemplo, a epístola cantada na missa e o evangelho cantado na missa. Por exemplo, se a liturgia da igreja canta o evangelho, que é uma parábola de Nosso Senhor, muitas vezes a gente, com a nossa fraca inteligência, não compreende aquela parábola, mas o magistério da igreja, com a ajuda do ensinamento do padre no sermão dele, vai explicar aquele símbolo, aquela alegoria que Nosso Senhor usou na parábola. Ou seja, isso é uma forma de falar em línguas, falar em símbolos que a gente não conhece, porque muitas vezes as Sagradas Escrituras são incompreensíveis para a nossa parca inteligência, mas o magistério da igreja vem nos ensinar. Por isso que todo dom de línguas ele é o quê? Inteligível, não essa coisa estranha e incompreensível que vem ensinar a renovação carismática. Então, o Éder, nosso amigo de Campo Grande, vai citar que está na história da igreja, né, o Montano, que vem trazer uma heresia também muito parecida com a que foi condenado pela igreja dos carismáticos, né, e é o historiador Eusébio que vai citar. Montano ficou fora de si e começou a estar repentinamente em uma sorte de frenesi e êxtase. Ele delirava e começava a balbuciar e pronunciar coisas estranhas, profetizando de um modo contrário ao costume da igreja. E ele, excitado ao falar de 2 mulheres, encheu-se com um falso espírito, tanto que elas falavam extensa e irracionalmente e estranhamente como a pessoa já mencionada. Ou seja, o Montano falava de uma língua ininteligível, irracional, e as 2 mulheres vão falar igual, quer dizer, isso é falso. O verdadeiro dom de línguas ele é inteligível. Tá? Bom, para finalizar, eu gostaria de falar de 2 coisas da renovação carismática. É a Colo de Deus, né? Que o rapaz que mandou a carta sobre o vídeo do professor Roncolato fala para a gente falar um pouco dessa Colo de Deus. Eu não conheço a Colo de Deus, né? Mas já tive a oportunidade de ver algumas pessoas comentarem sobre a Colo de Deus. Aquilo ali, já na minha época que era a renovação carismática, para mim aquilo ali, eu já me escandalizaria, tenho certeza que ainda sendo carismático eu me escandalizaria aquele tipo de coisa, aquilo é um absurdo. Você vê aqueles vídeos da Colo de Deus, o pessoal se debatendo assim para querer entrar numa certa mística, né? Buscar uma certa... Aquilo é um absurdo, aquilo é uma indução de técnica humana para realmente aquelas pessoas que querem entrar em transe. Um transe psíquico, hipnótico ali. E elas mesmo querem fazer isso. Eu vi alguns vídeos dessa Colo de Deus e vi que, por exemplo, o fundador, um tal de Hugo, vai dizer que ele passou 20 anos da vida dele era protestante e depois vai conhecer a igreja, né? Mas exatamente, ele não conhecia a igreja católica, ele quer levar o protestantismo dele para dentro da igreja. Uma espécie de protestante que quer comungar e que quer agradar a Nossa Senhora. Quer dizer, um absurdo. Vem trazer as mentiras dele para dentro da igreja. Eu diria que a Colo de Deus leva a últimas consequências desse pentecostalismo, né? Eu vi um depoimento desse fundador dizendo que ele se considera uma grande comunidade que está preparando os jovens para a vida de Cristo, né? Você vê a humildade, né, das pessoas da renovação carismática. E Robson, em um dos vídeos dele, ele chega a dizer, para induzir as pessoas nessa falsa mística, né, nesse transe sentimental cheio de emoções, ele vai dizer assim: vamos brincar com Jesus,
como criança, a gente vai puxar a barba de Deus, rolar no jardim com Ele. Imagina um absurdo. Você vê grandes santos como Santo Antônio de Pádua, A falta de respeito à figura de como Nosso Senhor. São Geraldo Magela, que brincava com Nosso Senhor, com o menino Jesus. Mas isso é uma verdadeira mística. Não esse absurdo de indução sentimental, barata. Vamos brincar com Jesus, puxar a barba dele e rolar com ele no jardim. Isso é um absurdo. Isso aí é... Acho que nem os protestantes, nem os pentecostais vão falar um absurdo desse. Isso aqui, acho que os protestantes ainda são mais católicos do que esse tipo de coisa, né? Tem mais respeito, inclusive, com a figura do Nosso Senhor. Inclusive, um dos vocalistas dele, eu vi esse vídeo que é criticado, por exemplo, pelo padre Marcelo Tenório, que um dos vídeos dele, um dos cantores dele vai dizer assim, num dos shows dele, né, um monte de jovem, um monte de mocinha, ele vai dizer assim para as meninas que estão lá no... Oh, Jesus está te vendo, Jesus quer te pegar. Ele bate assim em Nossa Senhora e vai dizer, aquela ali eu vou pegar, aquela ali é minha. Imagine só, que absurdo vai chegar. É claro que coisas absurdas dessas vão resultar nesse tipo de espiritualidade, né? Acha que isso vai atrair o jovem, quer dizer, tem que ter na linguagem do jovem para atrair. Isso é um absurdo, no mínimo um sacrilégio tremendo. Tem que elevar elevar a nossa inteligência, sim, né? Para compreender as coisas elevadas. Imagine só. Então, eles têm esse grande problema dessas técnicas corporais, né? Técnicas corporais para fazer esse tipo de transe. Uma exacerbação enorme das emoções, né? E acho que é tudo que eu tinha para falar da Colo de Deus, né? Que isso aí é um sentimentalismo barato e eu acho que é a renovação levada às suas últimas consequências. Quer dizer, nem sei se dá para dizer últimas consequências, que esse pessoal é tão criativo que daqui a pouco eles vão superar isso aí. A Colo de Deus já vai ficar para trás, né? Mas é uma aberração que a Colo de Deus faz, essas músicas sentimentais. Você vê os vídeos lá no YouTube, eu cheguei a ver alguns, não aguentei, claro, e vi até o final aqui. É cada absurdo lá. Mas momento de adoração, começa a tocar uma música melosa, uma luz sempre média, assim, meio escuro, meio claro, e as pessoas começam a se contorcer e acham que aquilo é uma adoração, que aquilo é uma vida mística verdadeira, que vai alcançar uma experiência no Espírito Santo. Quer dizer, algo que nunca teve na história da igreja. Esse falsa efusão do Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo é uma confusão que se faz entre graça e natureza. Eu recebi o batismo, o sacramento do batismo, recebi o sacramento do crisma, eu vou precisar de uma experiência pessoal, que seria essa efusão do Espírito Santo, para reavivar em mim aquilo que o crisma já me deu. Quer dizer, o crisma que é uma instituído diretamente por Nosso Senhor, o batismo instituído diretamente por Nosso Senhor, para nos tirar da mancha do pecado original, para nos tornar filhos de Deus, pela graça de Deus, pela graça santificante, precisa de um... Quer dizer, eles seriam incompletos. Precisa do batismo no Espírito Santo para, de fato, completar a ação da graça. Precisa dessa minha experiência sentimental e emocional para realmente reavivar em mim. Isso aí é uma gnose, uma confusão entre natureza e graça. Por quê? É a minha natureza que vai me dar, o meu subjetivismo, a minha emoção, que vai realmente ativar um absurdo, o Espírito Santo que está em mim, então eu vou ter um encontro com Jesus, que aí vai florescer em mim esse Espírito Santo. Precisa de técnicas humanas, precisa de indução, sentimentalismo e emoção. Os sacramentos da igreja vão precisar, senão eles são inativos, os sacramentos da igreja vão precisar dessas emoções para ser ativado, que é um absurdo. A efusão do Espírito Santo é um absurdo, é uma confusão entre graça e natureza. São Tomás vai dizer, gratia non tollit natura sed perficiat, quer dizer, a graça não vai violentar a natureza, mas vai perfeccionar a natureza, ou seja, a graça não violenta a natureza, ela usa da natureza, mas para a natureza se elevar. E a renovação carismática exatamente faz o contrário, as emoções, o sentimentalismo, a minha natureza é que vão elevar a graça de Deus que está dentro de mim, que eu recebi pelo batismo e recebi pelo crisma, mas vai ser ativado mesmo pelo meu sentimentalismo, por essas emoções, por essa experiência irracional que é
completamente contrário à doutrina da igreja, né? Sim. E por último, para finalizar, essa aula já vai longa, queria, como pediu na carta, e eu tinha conversado com o professor Alberto Zucchi, que tinha comentado que hoje em dia tem um modismo para consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Queria só citar uns dois ou três problemas desse modismo que tem hoje em dia, para mostrar como a renovação carismática é capaz de envenenar tudo. Até a devoção tão querida por São Luís de Montfort, eles envenenam. Quer dizer, São Luís de Montfort vai mostrar esse método de consagração e escravização a Nossa Senhora. O padre Royo Mairim vai dizer com 2 princípios fundamentais, que é uma doação total a Nossa Senhora. Quer dizer, doar. E aí que está o primeiro erro, para você ver como as devoções, os modismos, fazem das devoções, transformam as devoções em coisas completamente erradas. Por exemplo, hoje em dia, quando você vai fazer propaganda da verdadeira devoção a Nossa Senhora, existe uma campanha na internet dizendo assim, doe seus méritos. Mas se você vê teólogos sérios, como Garrigou Lagrange, o grande tomista francês, ou até mesmo o Royo Mairim, eles vão explicar que é exatamente isso que é incomunicável das graças que a gente recebe de Deus, são os méritos. Eles vão dizer que a graça tem 3 tipos de valores: o valor meritório, o valor impetratório e o satisfatório. O que a gente vai doar as nossas graças de valor meritório para Nossa Senhora, mas não é para os outros, é para nós. Ou seja, a primeira coisa que enfatiza na consagração a Nossa Senhora é a minha própria salvação. Eu vou me escravizar, vou me consagrar a Nossa Senhora primeiro para me salvar a minha própria alma. Por quê? Porque os méritos as graças de valor meritório, Nossa Senhora não pode doar para ninguém, que são graças, como vai dizer mesmo São Luís, se não me engano, no seu livro Segredo de Maria, e os outros teólogos, como Garrigou Lagrange, vai reforçar, a gente doa para Nossa Senhora as nossas graças de valor meritório para ela conservar e para ela fazer aumentar essas graças para a nossa própria salvação. Quer dizer, os méritos a gente não doa para ninguém, te doa para Nossa Senhora para conservar e aumentar. O que vai ter que a gente vai doar e deixar na mão de Nossa Senhora para ela utilizar para ajudar quem ela quiser, são as nossas graças satisfatórias e são as nossas graças de valor impetratório, ou seja, impetratório para a gente receber, são graças que a gente recebe para progredir ainda mais na vida espiritual, e as graças de valor satisfatório, que quando a gente vai cumprir, por exemplo, uma penitência. Quando a gente se confessa, a gente vai receber penitência do nosso confessor e a gente recebe umas graças para pagar essa nossa pena, a pena dos nossos pecados, são as graças de valor satisfatório. Mas as graças de valor meritório a gente não doa para ninguém, a gente deixa nas mãos de Nossa Senhora pela consagração, mas para Nossa Senhora conservar e para Nossa Senhora ajudar a aumentar. Então, já o slogan dessa consagração hoje em dia, doe seus méritos, já é errado. Porque a gente não doa os méritos para Nossa Senhora, mas Nossa Senhora ajuda a conservar os nossos méritos e a aumentar. O que a gente doa vai ser os outros valores, as graças de outros valores, que é impetratório e satisfatório. E como eu já falei também, a excentricidade, né? As correntes são enormes, uma corrente maior do que a outra, que é própria de uma falsa devoção. A verdadeira devoção nunca é excêntrica, ela nunca é extravagante. Ela é modesta. Ela nunca é indiscreta, ela é sempre modesta, né? Outra coisa é o apelo à piedade sentimental. Nós vamos consagrar a Mariazinha, a Mãezinha, quer dizer, sempre cheio desse sentimentalismo. E a maioria desse pessoal de YouTube ou de Facebook, eu sei lá das quantas, que vai fazer propaganda, que vale ao marketing, né? A propaganda dessa consagração, vai sempre dizer, você não precisa de um padre, você pode fazer você mesmo. Claro que precisa. Quer dizer, a priori não precisaria, se você pelo menos tivesse uma formação bem séria, e estritamente pode-se dizer que não precisa. Mas é claro, nos tempos de hoje,
A gente sempre precisa de um bom diretor espiritual e de bom padre para ensinar as verdadeiras doutrinas e uma boa formação. Claro que a gente precisa. Você vai se consagrar pelo método de São Luís, procure um padre bem formado, que tenha uma boa formação, uma boa teologia para ensinar para você a aproveitar realmente essa verdadeira devoção que traz muitos frutos para todo mundo, né? O que mais? Então, é isso, esse modismo da consagração, como todo movimento hoje, vem banalizar a consagração, o método de consagração de São Luís, como a renovação tem essa habilidade, né, essa grande habilidade de envenenar e banalizar tudo. Quer dizer, até a renovação, a consagração à Nossa Senhora se tornou algo banalizado, algo mais sentimental. Poucas pessoas conhecem exatamente o grande compromisso, a grande doutrina de São Luís de Montfort, exatamente porque se tornou uma coisa extravagante, uma coisa singular e uma coisa sentimental. Tem pouca formação hoje em dia para os católicos sérios que querem se consagrar e tornam isso uma coisa sentimental. Por isso que é usado muito hoje em dia pela renovação carismática, como os da Fraternidade o Caminho e muitos outros usam esse meio, banalizam a santidade, banalizam a busca pela santidade, banalizam a vida espiritual, para que as pessoas não tenham mais meios sérios e uma doutrina séria para ter uma verdadeira vida de piedade. Então, fuja desse modismo da consagração e busque um padre sério para ajudar você que quer se consagrar com seriedade a Nossa Senhora e quer com seriedade conhecer a doutrina de São Luís de Montfort. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Consoladora dos aflitos, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.